O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino do céu está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito bem, então hoje nós estamos celebrando o segundo dia em preparação para a festa do padroeiro da comunidade, do Sagrado Coração. E amanhã, dia solene, dia festivo, a comunidade então, certamente com muita alegria, estará em festa, celebrando aquele que dá sustento à comunidade, aquele que ajuda a comunidade a caminhar e viver de forma digna o Evangelho. Hoje, a liturgia fala de dois momentos da missão, os textos que nós ouvimos. No primeiro momento, nós temos aí Jesus que reúne os seus discípulos e envia esses discípulos em missão. Há uma constatação, há uma messe grande, enorme, e o Evangelho precisa ser anunciado, a palavra de Deus precisa ser anunciada. E Jesus faz isso. Jesus não é um mestre centralizador que fica peregrinando por todos os lugares e anunciando sozinho o Evangelho, anunciando sozinho o reino de Deus. Ele centraliza esse anúncio, ele forma uma comunidade e distribui essa missão, essa tarefa para aqueles que ele chama para fazer esse serviço junto com ele. E aí Jesus coloca alguns critérios muito sérios a respeito do anúncio. O anúncio, primeiro, ele deve acontecer por parte daqueles que irão de uma forma gratuita. Ninguém pode imaginar
está sendo enviado por Jesus e depois terá uma recompensa. A primeira consciência que os enviados têm que ter é de que eles estão fazendo esse serviço, prestando esse serviço na gratuidade, por convicção. Eu aceitei o convite de Jesus para estar próximo dele e por isso então eu não tenho clareza, consciência que eu não vou ter nada em troca no sentido material. Talvez aqui uma primeira reflexão para a gente no sentido do serviço que nós prestamos às comunidades, aqueles ministérios que nós também exercemos em nossas comunidades. Às vezes nós associamos o nosso serviço, o nosso ministério a recompensas. Esquecemos que tudo isso deve acontecer na gratuidade. Os talentos, os dons que eu recebi de Deus, recebi esses dons e Deus me deu tudo isso para que eu possa reverter isso em serviço. Eu não posso associar isso a recompensas, a privilégios, né? Às vezes nós somos até muito sensíveis, nós abandonamos a missão, nós deixamos de lado a missão, porque falta, quem sabe, esse mimo para a gente, falta esse privilégio, falta passar a mão na cabeça em determinados momentos. Não, nós não estamos dentro dos ministérios, servindo a palavra de Deus para isso. Então, é na gratuidade que nós devemos fazer isso. Por isso que Jesus recomenda que essa missão, os discípulos não devem levar nem penduricalho, né? Não levem costura, não levem sacola, não levem isso, não levem aquilo, porque a missão pode se tornar pesada. Quando nós enchemos a missão de exigências, a missão se torna pesada. E aí, aquele foco que é a palavra, ele se desvia, porque a nossa preocupação está muito, o foco não está na palavra, mas na segurança que nós queremos durante esse itinerário, diante esse serviço que será prestado. Então, uma segunda orientação dada por Jesus é que é preciso contar com a providência divina. Nós precisamos contar com a providência em nossa missão. Nós precisamos acreditar nessa presença de Deus nos nossos trabalhos, nos nossos afazeres, naquilo que nós estamos fazendo para o bem da igreja. Eu não posso associar isso também a coisas materiais. Não precisa levar nada. Leve a palavra, leve a disponibilidade, leve o sim que vocês deram a mim. Disponibilidade total, desapego, não posso estar apegado em nada. Por fim, Jesus diz: olha, vocês, qual é o grande sinal que o reino de Deus está acontecendo? Porque eles saíram para anunciar o reino. Vocês vão ter contato com aqueles que estão vulneráveis. Vocês vão ter contato com aqueles que estão fora do centro das atividades. Vocês vão estar em contato com aqueles que estão à margem. Vocês vão curar os doentes, os enfermos de modo geral. Vocês vão estar perdoando os pecados. Ou seja, o reino, ele é o reino da inclusão. Vocês vão fazer isso. Vocês vão trazer as pessoas que estão afastadas desse convívio e trazer para dentro. O reino não é o reino da exclusão, mas é o reino da inclusão. Ao curar os doentes, ao perdoar os pecados, os discípulos, em nome de Jesus, estavam devolvendo às pessoas a sua dignidade. Então, o reino de Deus é o reino da dignidade, é o reino em que as pessoas vão se sentir acolhidas, valorizadas, e por isso elas vão acolher a palavra de Deus. As atitudes falam muito mais do que grandes discursos. Às vezes nós podemos até falar muito bonito, né? Fazer discursos belíssimos, mas a prática ela não está em sintonia com aquilo que nós falamos. Por isso que Jesus recomenda um testemunho de vida, né? Jesus não fala: vocês vão fazer grandes discursos, vocês vão fazer grandes pregações. Não fala isso. Vocês vão curar os doentes, vocês vão perdoar os pecados, vocês vão fazer isso. Fazer, claro, nós precisamos, esse nosso fazer tem que estar iluminado pela palavra de Jesus Cristo, né? Mas a grande recomendação é de que haja por parte dos enviados um contato mais próximo das pessoas, um contato mais íntimo com as pessoas,
no sentido da valorização da vida. Isso é anunciar o Evangelho, isso é mostrar que o reino de Deus está chegando, está próximo. Então as pessoas vão perceber os sinais do reino de Deus quando perceberem na sua vida aquilo que está acontecendo. Isso faz com que elas também se tornem discípulos de Jesus. O testemunho, ele é importante. A fala, o discurso, ele pode tocar os corações. Mas quando esse discurso vem acompanhado de um testemunho forte de vida, aí nós arrastamos as pessoas. Eu posso sensibilizar uma fala, um discurso, mas eu posso arrastar, trazer com uma prática que convence. Então, o anúncio do reino de Deus, o anúncio pedido por Jesus era assim. Esses discípulos que foram escolhidos, eles tinham essa missão também, de serem facilitadores entre aqueles que eles iriam encontrar e a palavra de Jesus. Dali saíam novos discípulos, daí saíam novas comunidades. Então esse é o primeiro momento da missão que a liturgia apresenta. Depois nós vamos para o segundo momento da missão, que é lá na comunidade de Antioquia, né? Ali a leitura diz que a palavra estava com eles e fala que muitos abraçaram a fé. Isto é o fruto desse anúncio. Nós só abraçamos alguma coisa que nós conhecemos. Nós só abraçamos alguma coisa que nós identificamos com aquilo. Quando alguém nos convence de que aquilo é bom, que vai fazer bem para a nossa vida. Então, o anúncio, chamado querigma, toca o coração das pessoas e elas começam a abraçar a fé. Então, a comunidade de Antioquia é uma comunidade que começa a dar sinais de vida, comunidade alegre. E aí o santo que nós estamos celebrando hoje, que é São Barnabé, ele tem um papel importante nessa comunidade. Ele e Paulo, que se converteu, que nós conhecemos a história, né? Aliás, o santo que hoje celebramos, ele tem esse papel importante na vida, na missão dessa comunidade, mas um papel muito especial na vida do Saulo, o depois Paulo, né? Paulo, que é enviado em missão junto com Barnabé, ele tem a comunidade tem uma desconfiança muito grande dele, porque nós conhecemos a história de Paulo, né? Que via perseguindo os cristãos, e de repente Paulo se converte, mas paira uma dúvida na cabeça daqueles que conheciam a história de Paulo. Será que esse homem vai mudar de ideia? Será que esse homem vem aqui para a comunidade, daqui a pouco ele começa a perseguir a gente que dentro dessa comunidade? Então, Barnabé, ele é esse companheiro que ajuda a comunidade a perceber que de fato Paulo havia mudado, que de fato Paulo estava vivendo uma outra dimensão. De fato Paulo tinha abraçado também a palavra. Ao Paulo havia sido anunciada essa palavra e ele também tinha acolhido esta palavra. Passou por um processo de conversão. Por isso que a leitura diz que o Barnabé era um homem bom e cheio do Espírito Santo. Só quem é bom e está cheio do Espírito Santo é capaz de fazer proezas, é capaz de fazer com que uma comunidade inteira acredite em alguém que não tem tanto crédito assim. Só quem é bom e quem é cheio do Espírito Santo é capaz de fazer com que a pessoa vai aos poucos se convertendo e mostrando que de fato ela abraçou a fé. Abraçar a fé significa ter uma identidade profunda com Jesus. Aliás, uma outra coisa importante que acontece lá em Antioquia é que, pela primeira vez, diz a leitura de hoje, os cristãos foram chamados por esse nome. Pela primeira vez, lá junto com Barnabé, Paulo e outros que estavam alimentando aquela comunidade com a palavra de Deus, e eles abraçaram a fé, ali eles começam a ser chamados de cristãos. Até então eram chamados de povo do caminho, porque eles iam andando atrás de Jesus, então não eram chamados de cristãos, eram um povo do caminho. E lá em Antioquia, então,
se percebe uma ligação de intimidade com Jesus, desse abraçar a fé. Há uma identidade, não é apenas um título que é concedido aos seguidores de Jesus, mas é uma certeza de que esses, de fato, estão intimamente ligados a Cristo. Por isso, cristãos. Então, a partir de ali, aqueles que seguiam Jesus recebiam esse nome de cristãos, porque estavam seguindo de forma concreta, íntima, a pessoa de Jesus Cristo. Então, nós também hoje, quando celebramos um tríduo, quando celebramos uma novena, nós recebemos esse chamado de Jesus, esse chamado de envio, esses critérios que nós ouvimos no Evangelho de hoje, eles são muito atuais, eles servem para os cristãos de todos os tempos. Aquele critério colocado por Jesus ao convidar o grupo e enviá-los serve para nós também hoje. Nós somos convidados a cada Eucaristia estar diante de Jesus, e diante de Jesus ouvir a sua palavra, os seus ensinamentos. E quando termina a Eucaristia, o padre, que age na pessoa de Jesus, em persona Cristo, ele vai dizer: ide em paz, envia, que o Senhor nos acompanhe. Então nós somos também, após cada Eucaristia, cada celebração que participamos, depois de ter escutado a palavra de Jesus, depois de ter sido orientados pela palavra de Jesus, nós somos enviados. Então isso continua sendo muito atual. Nós não podemos ficar só lá naquele tempo. Jesus fez isso, parece aquilo, uma leitura romântica, tão bonito. Jesus, nossa, que bonito, Jesus convidou lá os seus discípulos e enviou esses discípulos, mas Jesus está te convidando hoje também. A mesma coisa que Jesus falou para aqueles naquela época no Evangelho, está falando para você também. Quantas coisas é preciso fazer na igreja? A igreja continua sendo essa messe enorme e com falta de operários. E às vezes nós até temos alguns talentos, alguns dons, mas esse convite de Jesus parece que passa meio que a distância de cada um de nós. Então, cada Eucaristia, eu repito, Jesus está nos chamando, está nos orientando e pedindo que faça alguma coisa nessa messe. Quem sabe tem muita gente por aí precisando de uma palavra, de uma acolhida, de um incentivo para poder viver a vida comunitária. Aquilo que aconteceu lá em Antioquia, pode ser que muitas comunidades nossas estejam precisando, mas para isso eu preciso aceitar o convite de Jesus, de sair do meu comodismo, de sair da minha insegurança, de sair do meu medo, ir ao encontro dessas realidades difíceis, levando a palavra de Deus, e deixar de colocar condições, deixar de associar essa minha ida, essa minha saída, à troca de alguma coisa. Desapego é o grande sinal de que nós ouvimos a palavra de Jesus e que nós aceitamos o seu convite de anunciar o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.